Começo contando a vocês que Celso Sabino deixou no início desta tarde o Ministério do Turismo. Vamos conversar então com o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente agora. O ex-ministro Celso Sabino estava sendo muito pressionado, né, Anelli? Bem-vindo. E conforme a gente vinha noticiando ao longo da semana, né, Evandro? Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Celso Sabino finalmente colocou um fim a toda essa espera que já vinha se arrastando há pelo menos uma semana da saída dele do Ministério do Turismo. A gente relembra que antes mesmo dessa semana, ou seja, na semana passada, antes da ida do presidente Lula aos Estados Unidos, Celso Sabino já havia se encontrado então com o chefe do Executivo e já havia dito que deixaria a pasta por conta daquela pressão do União Brasil para que todos os seus filiados acabassem desocupando então os cargos ocupados, em especial no primeiro escalão do governo federal. Celso Sabino não teve alternativa a não ser então deixar o cargo para que não fosse acusado de infidelidade partidária. O presidente Lula retornou dos Estados Unidos na última quarta-feira. Celso Sabino até segurou por mais alguns dias, mas não teve jeito, acabou anunciando a saída dele então nessa sexta-feira, conforme a gente acompanha um trecho agora. Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão que o partido ao qual eu sou filiado tomou de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. A gente relembra ainda que, conforme a Jovem Pan também já vem noticiando ao longo dos últimos dias, a expectativa é que, pelo menos nesse primeiro momento, permaneça então no Ministério do Turismo e ocupe interinamente a pasta de ministra a atual secretária executiva Ana Carla Lopes, ela que era número 2 então de Celso Sabino e vai ocupando então interinamente esse cargo aberto pelo deputado federal licenciado do União Brasil. Celso Sabino também acabou dando mais explicações a respeito então dessa relação dele com o partido liderado por Antônio Rueda e como isso tudo então acabou se desenrolando para esse desembarque no dia de hoje. Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou, e nós vamos continuar o diálogo. Eu acredito no diálogo, eu acredito que os homens públicos devem querer o que é melhor para o país. O União Brasil, apesar de ter anunciado já esse desembarque no último dia 2 de setembro, ainda não tem necessariamente nenhum pré-candidato à presidência da República definido. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se coloca como pré-candidato, mas ele não tem o apoio integral de toda a sigla. Lembrando também que o União Brasil está formando já uma federação com o Progressistas, o PP, e isso torna essa federação a mais potente, a mais numerosa do Congresso Nacional. Nesse sentido, o Celso Sabino vê essa força da agremiação, da federação, como necessária para que ele seja candidato também a uma vaga no Legislativo em 2026. Celso Sabino não tinha interesse em deixar a pasta do turismo por conta, principalmente da proximidade com a COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, esse evento que acontece em novembro em Belém, no estado do Pará. O presidente Lula também não tinha vontade para que isso acontecesse, mas os dois realmente acabaram então reféns de toda aquela mobilização conduzida por Antônio Rueda no União Brasil, que acabou então resultando nesse desembarque, um capítulo final dessa novela visto então nessa sexta-feira. Evandro. André Anelli, eu queria falar contigo também sobre outro ministério da Secretaria-Geral da Presidência, de Márcio Macedo, porque havia a possibilidade, ou há, algo aventado sobre a possibilidade de Guilherme Boulos assumir o lugar de Márcio Macedo. Mas o atual ministro disse que Lula não conversou nada sobre isso com ele, né? Foi exatamente o que ele disse. Márcio Macedo disse que, na verdade, não passou de uma fofoca política, uma pressão política, tudo isso que acabou envolvendo o nome dele nos últimos dias, a possível saída dele da Secretaria-Geral da Presidência da República para dar espaço a Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL. A gente relembra ainda, até conforme o próprio Márcio Macedo destacou nessa sexta-feira, essas especulações em torno da possível troca de um nome pelo outro já vem ocorrendo há mais
de um ano, já chega a ser considerada até mesmo uma lenda, conforme a gente destacou também nos últimos dias aqui no Palácio do Planalto, e mais uma vez então essa mudança não se concretiza. As notícias davam conta nos últimos dias de que o presidente Lula tinha um interesse em colocar Guilherme Boulos na pasta, que é aqui do Palácio do Planalto, para primeiro ter uma maior proximidade com movimentos sociais e segundo por conta da combatividade de Boulos em relação ao bolsonarismo nas redes sociais. Mesmo diante então dessas características de Boulos, Márcio Macedo vai continuando na pasta, dizendo inclusive que o projeto político dele é a reeleição do presidente Lula em 2026, o que dá a entender que ele vai continuar no cargo até então o final do primeiro mandato. Evandro. Valeu, Anelli. Bom trabalho para você em Brasília. Eu quero saber também a tua opinião. A saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo foi causada por pressão e insatisfação do partido, falta de resultados do ministro ou uma crise interna no governo? Dê lá a sua opinião para a gente compartilhar com os nossos amigos e enriquecer o nosso debate depois. Parece que tem espinho nessa cadeira do Ministério do Turismo, porque começou com Daniela Carneiro, depois ela foi substituída por Celso Sabino, que agora, após aí uma suposta crise envolvendo o partido, sai também, deixa o cargo a pedido da presidência e depois por uma votação interna do partido que deliberou de maneira unânime para que esse desembarque acontecesse. Como é que você avalia essa situação, Gani? Há somente uma vontade do partido ou tem uma crise instalada também no primeiro escalão desse governo Lula? Não, eu vejo que tem uma crise, sim, até porque se o governo estivesse com bastante popularidade, com chances claras, né, de reeleição, caso o presidente de fato seja Lula para a reeleição, ninguém iria querer desembarcar do governo, né? Ainda mais um governo com popularidade. Imagina lá no primeiro, segundo mandato do presidente Lula, a situação era o contrário, né? Agora, mesmo tendo um ministério na mão, a União Brasil entendeu que era melhor esse desembarque e aí, evidentemente, que não teria o menor sentido o Celso Sabino ficar à frente do ministério. Muito embora acredito que ele pessoalmente gostaria disso, mas aí ele pesou o fisiologismo da máquina partidária contra o fisiologismo de estar à frente de um ministério. Não tem interesse nacional aí nenhum, Evandro. O que tem é o interesse pessoal dele e ele entende que a máquina partidária seria maior do que a máquina do governo. Até porque com emendas parlamentares hoje, recurso você acaba tendo aí pensando na próxima eleição. Exatamente, Alan Gani. E Felipe Monteiro, para você, houve crise ou há crise no primeiro escalão do governo e uma dificuldade de Lula e de seus ministros de garantirem a permanência dessas figuras dos partidos do Centrão após aquela aliança bem no início desse terceiro mandato? Eu não vejo como crise, não. Sim, eu vejo como uma questão realmente pragmática do Centrão, né? O Centrão quer se afastar do governo Lula para entender como é que vai a população e a opinião pública em 2026, que é o ano de eleição, não é? E tem grandes chances, nos próximos meses, né? Não semanas, mas meses, o Centrão fazer uma nova reavaliação e voltar a ser a base do governo Lula, né? Voltar a participar da eleição, né, pelo governo Lula também, né? O Centrão é fisiológico, é pragmático, e eu sinto que essa postura, na minha opinião, do Sabino, do União Brasil, né, vai nessa direção. Não é por conta da crise governamental, é por uma questão realmente de se afastar, esperar o melhor momento, analisar a situação e decidir para onde vai em 2026. Então eu vejo com naturalidade, sim. Agora, uma coisa que me causa enorme preocupação, né, e estarrecimento é quando você vê, por exemplo, que a decisão do União Brasil se deu não por uma questão de política nacional, não por uma questão de projeto de Brasil, mas sim por uma decisão do cacique partidário, que é o Rueda, que ficou incomodado com uma notícia que foi veiculada no UOL e em outros meios de comunicação, falando que ele estaria alugando os aviões de sua propriedade para o PCC. Por conta disso, né, o Rueda achou que foi fogo amigo dentro do governo que espalhou essa notícia. A União Brasil decidiu, né, adiantar a saída dos membros do governo para o final desse mês, né? Ou seja, realmente você vê que a questão do Centrão é uma questão de picuinha e não uma questão de projeto de Brasil.
Bruno Musa, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Isso indicaria também que a relação de confiança entre o presidente Lula e esse governo com os partidos de centrão é quase nula, porque se houvesse uma relação de confiança, provavelmente não haveria necessidade de um desembarque por causa de uma notícia que, supostamente, na visão do partido, teria, digamos, um apoio da atual gestão. Pois é, boa tarde primeiro a todos. Nessa eu concordo muito com o pragmatismo que o próprio PP falou. A política traz coisas que não devem ser surpresas, né? Afinal de contas, isso já era um tanto quanto esperado, né? Então, o desembarque dele, a gente mencionou ontem, será que ele esperaria para eventualmente ser expulso do partido, caso ele quisesse permanecer no cargo? Ou ele realmente teria que abandonar caso o Centrão continuasse com isso de deixar o próprio governo. Então não me causou nenhuma esperança, era o que eu estava esperando, que ele realmente deixasse o ministério. Afinal de contas, uma eleição polarizada traz um risco bastante grande. Imaginemos que o Lula não consiga a reeleição. O que seria dele se ele abandonasse o partido e permanecesse num governo que eventualmente perderia em 2026? Se ganhar, ok, ele estaria ali talvez nadando de braçadas. Mas eu tenho lido que o próprio partido, ao ele sair do ministério, ele poderia se candidatar, ou teria uma vaga para ele para se candidatar ao Senado. Então, acredito que há essa troca de favores aí bastante explícita aí. Então, também não vejo muito como uma crise. Claro, eu não sei o que rola da porta para dentro. Afinal de contas, saber disso é mais complicado lá dentro. Claro que ele não vai adorar, não adorou a escolha, mas eu acho que faz parte da política e muitas vezes tem que engolir a seco, né? Eu quero falar um pouquinho também da possibilidade de mudança de Márcio Macedo e a troca por Guilherme Boulos. O atual ministro diz que não passa de fofoca, mas a gente já viu outras ocasiões, Olangani, em que o movimento começou como fofoca e depois houve de fato a transição, a mudança, a troca. Não, todas as vezes, né, Evandro? Muito bem colocado, né? Isso é uma forma que o presidente tem de atuar, coloca ali, joga na imprensa, vai cozinhando em banho-maria, depois vai para a fritura e, de repente, tem a troca. Eu vejo, né, que Guilherme Boulos teria, assim, do ponto de vista eleitoral, agregar, sim, para o PT, daria uma oxigenada, traria uma base jovem. Vamos lembrar que o PSOL tem crescido muito nas capitais, a despeito aí da queda do PT. E veja, São Paulo, quem é que foi o candidato? O PT não saiu com um candidato próprio, Evandro, foi o próprio Guilherme Boulos, né? Então, teria sim a ganhar o PT, né, o governo aí, com a ida de Boulos, já pensando em 2026. É claro que agora governo e partido acabam se misturando, e para Guilherme Boulos também seria favorável, até porque o presidente Lula não vai viver para sempre. Há até uma dúvida se ele será candidato ou não no ano que vem. Guilherme Boulos pode ser uma liderança a ser ocupada no vácuo aí deixado por Lula, dado que hoje há uma carência de quadros dentro da esquerda. Agora eu quero falar, Felipe Monteiro, sobre essa questão da entrada de Guilherme Boulos, né, se é que isso vai acontecer. Quando foi haver a troca ali de Ana Moser por André Fufuca, se não me engano, começou um movimento igual. Uma fofoca ali, uma fala ali, de repente se concretizou a troca e, à época, a ministra Ana Moser ficou até bastante abalada, né, com isso, porque ela era um cargo técnico ocupando aquele espaço e, de repente, foi alvo do movimento político que não tira apenas uma mulher e coloca um homem no lugar, mas coloca um homem que não tem experiência necessariamente com o esporte, né? Não necessariamente precisaria ocupar essa pasta. Você entende que algo parecido poderia acontecer agora na substituição de Macedo por Guilherme Boulos para uma campanha em 2026? Eu entendo que não, Cine, pelo seguinte motivo, né? O cargo de Ministério do Esporte, né, é um cargo que tem atividade fim do governo federal, não atividade meio, né? O cargo da Secretaria da Presidência é muito mais um cargo de assessoramento do presidente da República do que de prestação de serviço para a sociedade em geral. Então, eu entendo que é o cargo que tem uma conotação muito mais política do que técnica. Então, eu sinto que se o Lula concretizar a substituição do Macedo pelo Boulos, é muito mais uma indicação de política
como é que vai ser os próximos meses do governo Lula, e eu entendo que essa indicação iria apontar que o governo Lula iria fazer o final de governo muito mais direcionado à esquerda do que ao centro e ao centro-direita, né, ao centro-esquerda, e iria também tentar buscar mais espaço nas redes sociais e com o movimento social. Então, eu entendo que a indicação do Boulos iria nesse sentido. Mas tem um obstáculo também, que pouca gente tem falado, que o próprio PSOL é contra a ida do Boulos para o Ministério do Lula, né? Porque, querendo ou não, o Boulos é a principal liderança do PSOL. O Boulos ajuda o PSOL, por ser o deputado federal mais votado em São Paulo, a ter o coeficiente eleitoral muito favorável a ter mais deputados federais do PSOL, não é? Então, o Boulos, ficando no governo Lula, iria, no meu modo de ver, esterilizar a política do PSOL para buscar ter mais candidatos viáveis nas próximas eleições, para tanto deputado estadual quanto deputado federal. Iria prender uma liderança do PSOL dentro da máquina partidária do PT e do governo Lula. Isso é muito ruim e prejudicial ao PSOL. Por isso que parte do PSOL é contra a ida do Boulos ao Ministério do Lula. Para o Lula, seria um aceno aos movimentos sociais, seria um aceno também a buscar mais protagonismos nas redes sociais em geral. A gente tem certa resistência, né, Pepe? E ouvimos isso de alguns aliados de ambos os partidos, dos dois lados, do PSOL e do PT. Alguns integrantes do PT também não gostariam, né, de enxergar a vinda de Boulos para um cargo tão próximo do presidente Lula, exatamente porque as figuras do partido gostariam de ocupar esse espaço. Mas também não dá para negar que os integrantes do PT se surpreenderam bastante com as manifestações que foram convocadas também por Guilherme Boulos e que tiveram grande adesão agora nos últimos fins de semana contra a PEC da blindagem e a PEC da anistia. Além dos artistas que convocaram as manifestações para o Rio de Janeiro, aqui em São Paulo houve um movimento intenso também de Guilherme Boulos nas redes sociais, que foi visto de maneira bastante importante pelos integrantes do governo. O quanto hoje essa figura do PSOL é quem consegue carregar multidão para as ruas e não necessariamente mais uma figura do PT, como acontecia alguns anos atrás.